Olá, sejam bem-vindos ao canal Automação e Simulação. Neste vídeo, nós vamos programar e simular a cena 4 do Factorio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o canal da Real Games. Lá tem uma playlist com as simulações de todas as cenas do Factorio. Nós vamos nos basear nessas simulações para realizar a nossa programação. Vamos ver como fica a simulação da cena 4. Nesta cena, nós temos um emissor de caixas, duas esteiras, 3 sensores e um removedor de caixas. Nós vamos estar realizando o carregamento e o descarregamento de 3 caixas. Agora que nós vimos a simulação da cena 4, vamos criar o projeto onde nós vamos estar realizando a programação desta cena. A primeira coisa que a gente faz é abrir o nosso projeto base 1. Caso você não tenha assistido o nosso primeiro vídeo, eu recomendo muito que você assista. Neste vídeo, nós realizamos as configurações necessárias para fazer a comunicação do Códices com o Factorio. Com o nosso projeto base 1 aberto, nós vamos em File, Save Project As, ou salvar como, e colocamos o nome da cena que a gente está trabalhando no momento. Pode ver que modificou aqui. Agora o nosso projeto está criado. Nosso próximo passo é realizar o mapeamento das entradas e saídas do Factorio no Códices. Vamos abrir o nosso Factorio. Com o Factorio aberto, nós vamos em cenas e escolhemos a cena 4, que é a cena que nós estamos realizando a programação deste vídeo. Agora nós vamos em File, Drivers, e em Driver escolhemos a opção Modbus TCP/IP Server. Temos um total de 4 entradas digitais e 2 saídas digitais. Para realizar o mapeamento dessas entradas e saídas, é necessário primeiro criar os canais aonde elas serão mapeadas. As entradas serão mapeadas no canal 0, utilizando a função 2. Temos um total de 4 entradas digitais. Já as saídas digitais serão mapeadas no canal 1, utilizando a função 15. Temos um total de 2 saídas digitais. Com os canais criados, nós podemos realizar o mapeamento das entradas e saídas. A primeira entrada que nós temos é este sensor que está no começo da esteira. A gente vai estar dando o mesmo nome que está aqui no Factorio. Você pode dar o nome que você quiser, desde que ele esteja na mesma ordem. A segunda entrada que nós temos é este segundo sensor. E a última entrada que nós temos é este sensor que está no final da esteira. E o nosso Factorio running, tá? A primeira saída que nós temos é essa esteira de entrada. E a segunda saída que nós temos é essa esteira de saída. Então, nós estamos colocando o mesmo nome que está aqui no Factorio, tá? Pronto. Com o mapeamento concluído,
nós podemos fazer a nossa programação. Existem diversas maneiras de realizar a programação desta cena. Neste vídeo, eu vou mostrar duas maneiras. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é declarar uma variável do tipo word, que a gente vai estar chamando de quantidade. Esta variável nada mais é que o número de caixas. Quando a minha quantidade de caixas for 0, eu vou setar essa esteira de entrada. Esta vai ser a lógica da minha network 1. Pronto. Tá? Esta é a nossa lógica da primeira network. Tá? Quando a minha quantidade de caixas for 0, eu vou setar a minha esteira de entrada, que é essa esteira aqui. Ela vem aqui desse começo e vem até aqui este meu segundo sensor. Tá? Esse é o tamanho dessa esteira. Antes de eu desenvolver a minha lógica da network 2, eu vou declarar uma função que já explica a utilidade dela. Então, quando a nossa esteira for setada, a nossa caixa vai prosseguir até ela ser detectada por esse sensor. Quando isso acontecer, eu seto a minha esteira de saída e a nossa caixa vai prosseguir. Quando ela atravessar completamente este sensor, eu reseto a minha esteira de saída. Quem indica que este sensor foi completamente atravessado pela caixa era esta função que nós declaramos aqui. Então, é esta lógica que a gente vai estar desenvolvendo. Tá? Então, recapitulando, quando eu tocar nesse sensor, tá? quando esse sensor detectar a caixa, eu vou ligar minha esteira de saída, e quando a caixa atravessar completamente este sensor, eu reseto a minha esteira de saída. Tá? E além de eu resetar a minha esteira de saída, eu vou adicionar 1 à variável quantidade. Tá?
Então, esta é a lógica da Network 2. Vamos testar no Factorial se está tudo certo com a nossa lógica. Vamos dar um start aqui no CLP e fazer o nosso login. Vamos startar o servidor e startar nossa senha. Então, quantidade de caixas 0, eu seto a minha esteira de entrada. Quando a caixa atinge esse sensor, eu seto a minha esteira de saída, e quando ela atravessa completamente, a caixa para. Então está tudo certo com a nossa lógica, tá? Até o momento. Vamos agora desenvolver a lógica da nossa Network 3. Quando 3 caixas atravessarem completamente esse sensor, eu vou setar essa esteira de saída, e quando uma quarta caixa vier aqui atrás, ela vai atingir esse sensor, e quando isso acontecer, eu vou resetar a esteira de entrada. Enquanto isso, as nossas 3 caixas vão seguindo até o meu removedor. Então a lógica que a gente vai estar desenvolvendo nesta Network 3 é essa, tá? Quando a minha quantidade de caixas que atravessaram este sensor completamente for 3, eu vou setar a minha esteira de saída, e a quarta caixa que está vindo aqui da minha esteira de entrada, quando ela atingir este sensor, eu vou resetar a minha esteira de entrada. Esta é a nossa lógica da Network 3. Vamos testá-la para ver se está tudo certo. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Agora ele vai setar a esteira de saída, e quando a quarta caixa atingir este sensor, ela para. Como podemos ver, está tudo certo com a nossa lógica. Vamos agora para a programação da nossa Network 4. Qual é a lógica que a gente vai estar desenvolvendo nessa network? Quando a nossa caixa atravessar completamente este sensor, eu diminuo 1 da variável quantidade. Ou seja, quando as 3 caixas atravessarem este sensor, a minha quantidade vai ser 0. E quando a minha quantidade é 0, eu seto a minha esteira de entrada e reinicio o meu processo.
Então, esta é a lógica que a gente vai estar desenvolvendo na Network 4. Lembrando que a função que indica quando o sensor é completamente atravessado é esta função aqui, ftrigger. Quando isso acontece, quando a minha caixa atravessa completamente aquele sensor que está no final da esteira, eu vou subtrair 1 da minha variável quantidade. Esta é a lógica da Network 4. Vamos testá-la para ver se está tudo certo. Como vocês podem ver, em um primeiro momento, podemos dizer que está tudo certo com a nossa lógica. Eu vou deixar a simulação acontecer durante mais um pequeno intervalo de tempo. O ideal é que vocês deixem a simulação acontecer durante um intervalo de tempo maior. Por que eu falo isso? Porque às vezes um erro é tão pequeno que ele não vai acontecer sempre. Aí você realiza a simulação, acha que está tudo certo, e quando você vai realizar ela novamente, acontece um erro. Então, o ideal é que vocês deixem a simulação acontecer durante um intervalo de tempo grande, para que você realmente tenha certeza que a sua lógica não tem nenhum erro. Como eu falei anteriormente, existem diversas maneiras de estar realizando a programação desta cena. A maneira que nós acabamos de ver, nós não utilizamos nenhum tipo de contador. Agora, nós vamos utilizar o counter up e down, mas você poderia utilizar dois counter up, por exemplo. Como eu falei, existem diversas maneiras de realizar a programação desta cena. Isso aqui é uma memória, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês quem é que ativa essa memória, tá? Esta Network 2 nós vamos aproveitar a quase toda, tá? Só vamos retirar aquele bloco adicional ali.
adicionamos nosso contador, tá? A gente não vai estar utilizando todos esses parâmetros aqui, tá? Vou deixar só os que a gente vai utilizar. Essa última network a gente vai estar tirando também, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? Essa entrada aqui do contador, ela vai aumentar a quantidade em 1, tá? E essa segunda entrada aqui, ela vai diminuir a quantidade em 1, tá? Então, em vez de a gente estar utilizando aqueles blocos de adicionar e subtrair, eles vão estar sendo representados aqui por essas entradas do contador, tá? Quando o meu sensor de entrada, que é o meu segundo sensor, for completamente atravessado, ele vai contar 1 aqui, e quando o sensor de saída for completamente atravessado, ele vai descontar 1 na minha contagem, tá? Então, basicamente, é o mesmo princípio daquela lógica que a gente tinha feito anteriormente, só que está tudo condensado aqui no nosso contador, tá? Então, é uma maneira aqui um pouco mais robusta, mas não é tão complicada assim, tá? E ela acaba sendo mais compacta, né? Nós temos somente 3 networks, tá? E essa saída aqui é quando a nossa quantidade de caixas for 0, tá? Esse QD aqui. Quando a nossa quantidade de caixas for 0, esse valor aqui é true, tá? Então ele vai ligar esta memória, tá? E quando essa memória for ligada, ela seta a nossa esteira de entrada, tá? Então é basicamente a mesma lógica que a gente tem, só que escrita de uma maneira diferente. Vamos agora testar nossa lógica. Vamos fazer o login. Quando a minha quantidade é 0, pode ver que ele já ligou aqui a minha esteira de entrada, tá? Aparentemente está tudo certo com a nossa lógica, tá? Eu vou deixar ela simular mais uma vez aqui, tá? Depois a gente vê ela no Codesys. Aqui vai adicionando 1 à minha contagem, né? E aqui vai diminuindo 1, tá? E quando a contagem atinge o valor de 0, ela seta essa memória que liga a minha esteira de entrada, tá? Então está tudo certo com a nossa lógica, tá? Esta foi uma outra maneira de programar a nossa cena 2. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir.